Olá, meus amigos, como é que vocês estão? Estamos aqui novamente para ter uma conversa aí com mais uma convidada para a série aí Minha Experiência Fora do Brasil. Quero agradecer a todos aí que estão chegando. Vou convidar já a minha amiga aqui, Bianca, enquanto vocês vão entrando. Só um momento. Enquanto vocês vão entrando aí, Oi, Nádia. Ah, agora sim. Eu estava aqui Agora eu te convidando. escuto. Você está me Eu escutando? escrevi ali, eu escrevi ali, não dá para te escutar, porque eu não estava te escutando. Será? Ó, cadê o Não? áudio? E agora? Não, eu te escuto, eu na ligação te escuto, mas parece que não tá Agora dando para não? te escutar, não. Pessoal, aí dá para ouvir? Então espera. Ó, cadê o áudio? Parece que na. E agora? Agora? Parece que Agora? sim, ali, pelo que o Jefferson falou. Mas e você? Eu te escuto. Ah, ótimo. Ótimo. Não sei por que deu essa. Enfim, vamos aprendendo, né, gente? Nossa, eu estou Que voltando com as sim. redes sociais, enfim, estou aprendendo. E eu estou usando um fone de ouvido que é por Bluetooth, enfim, nós vamos Às vezes aprendendo. foi isso. É. E vocês que estão entrando aí, eu quero desafiar vocês. Convida aí o máximo de pessoas que vocês fizerem no seu aviãozinho, para as pessoas se unirem aqui conosco na live, para conhecer a história Isso aí. da Bianca. Vai ser muito legal, vocês vão ver. Top a história dela. Enviar aqui. Aí. Já enviei aqui. Eu também estou enviando aqui. Enfim, já. Sejam bem-vindos todos. Quero agradecer a presença de todos. Peço desculpas se eu não conseguir ler os comentários durante a conversa, é porque eu me perco mesmo. Mas se eu ver alguma pergunta, por favor, coloque mais vezes, porque aí pode ser que eu ou a Bia a gente presta atenção e fala, tá? Ou usa aquela Verdade. opção ali que É. tem a pergunta, que eu fico dando uma olhada também, tá bem? Só me confirma, o som tá Beleza. bom, o vídeo tá bom, só pra gente já começar. Quem pode aí Eu me, aqui, me beleza. confirmar? Beleza. Bom, para quem não me conhece, né, quem está entrando aí pela primeira vez na live, eu me chamo Nádia Amorim, eu sou de São Paulo, capital. Eu já moro aqui na Europa. Agora é dia 2 de fevereiro, eu vou fazer 8 anos que eu cheguei lá em Berlim. Está próximo já, 8 anos. E vai fazer quase 7, quase 8 anos também que eu cheguei aqui em Madrid, só que em julho desse ano.
Então, aí surgiu esse desejo de começar a fazer essas lives para contar a história das pessoas, de como que é a experiência, né, de vir morar fora, ou até mesmo, vocês vão ver que durante o tempo eu vou conversar com outras pessoas que simplesmente viajaram para fora do país e a experiência delas, porque o que eu quero mesmo é que com essas experiências vocês possam ver o quanto pode te ajudar durante esse processo que você tem de querer sair do país. E melhor, né? Tem muita coisa que a minha história é diferente da Bianca, então isso te ajuda a você ter mais opções de como não se meter em lugares que não se devem, né? Não sei se vocês viram ontem e hoje, eu comentei sobre a parte ruim de você imigrar, né? De você tomar cuidado com questão de tráfico de pessoas, tráfico de Propósito. órgãos. Depois eu falei sobre as propostas de você querer se relacionar com alguém só para ter a documentação, enfim, isso são coisas que eu estou buscando de alguma maneira passar uma experiência, porque nós já conversamos com muita gente, né? A gente conhece pessoas que passou por experiências parecidas. E para que você que tem esse desejo que está vindo aqui, que não passe por isso, né? Bom, agora eu deixo com você, Bianca, para se apresentar. Verdade. Oi, pessoal, Nádia. Para os seguidores da Nádia aí que não me conhecem, né? Eu sou Bianca, amiga da Nádia já. Ok, Nádia, nós nos conhecemos em 2015, né? Quando eu cheguei na Espanha, a gente se conheceu. 7, né? 7 anos. 7 anos, aí vai fazer agora. E eu conheci a Nádia na Espanha, quando eu fui embora para lá. Eu morei 5 anos na Espanha e voltei para o Brasil fazem 2. Eu sou não, né? Eu sou tanta coisa, né, Nádia? Nós somos, né? Tanta coisa de falar. Quem nós somos, né? Sou formada em recursos humanos, sou mãe de 2 meninos, tá chegando o terceiro agora. E atualmente, né, eu atuo como designer e social media aqui no Brasil, né? No mundo, né? Porque a internet não tem limite. Então, claro, essa minha área não tem limite de geográfico, né? Para isso. Com certeza. E, né, começando aí, quero te fazer uma pergunta. Você, quando era pequena, você pensava em sair para fora do Brasil, de querer viajar, morar fora? Como é quando você pensa da sua experiência de criança, o que vem na sua mente? Não. Bom, hoje eu tô com 32 anos, né? Vou completar esse ano. E quando eu tinha 11 anos, a minha mãe começou a criar um desejo por ir embora. Por toda lei, ela queria ir embora, né? Era divorciada do meu pai já há algum tempo, então estava assim naquela questão de querer refazer a vida. E ela tem uma prima irmã, assim, né? Uma prima muito próxima nos Estados Unidos, então ela queria muito ir embora para lá. Mas a minha irmã e eu, assim, nós não queríamos, né? A gente era a torcida em contra. Adolescentes e tal, né? Enquanto uns tinham uma ilusão de nossos Estados Unidos, nós duas não queríamos, mas enfim, quando eu tinha 11 anos, a minha mãe mandou fazer o nosso passaporte, documentação, tudo, então foi meu primeiro passaporte. Tentou o visto, foi recusado, e ali ficou a vontade, né? Isso para os Estados Unidos. Estados Unidos, Depois surgiu uma oportunidade para ela, quando eu estava de 15 para 16 anos, surgiu uma oportunidade para ela de ir embora para Portugal, com um trabalho certo, com tudo. E aí ela foi e eu fiquei. Então, assim, na verdade, na época eu não tive muita opção de escolha, né? Porque ela não tinha como me levar, ela ia trabalhar de interna, como você já trabalhou aí, né? Que interna, para quem não sabe, é morar na casa da pessoa que a gente trabalha. Então, ela não podia levar, né? E aí eu também, na época, eu fazia magistério aqui e eu tava Puxa vida. Eu tava acho que no primeiro ou no segundo ano do magistério quando ela foi embora. E aí o combinado foi, você fica, termina o magistério e quando você concluir, você vai, né? Então até lá ainda tinha pela frente. 2016. Isso, eu ainda tinha mais 2. Eu estava no segundo ano de magistério, ainda tinha aquele ano para completar e mais 2.
né? Então ficou assim, vamos ver. Mas eu vontade não tinha de morar fora, não. Morar fora não, mas de viajar sim, né? Eu acho que de viajar é um pouco difícil quem não quer conhecer, né? Quem não tem um sonho de conhecer algum lugar que seja, né? Claro. Paris, Grécia. E aí, algum como é lugar que foi que seja. o processo de você morar fora? Como é que, disso da sua mãe estar lá, como é que foi todo o seu preparar no Brasil para você ir? Porque você já tinha passaporte, né? Sua mãe tentou visto, então o passaporte você já tinha. Eu tive que renovar. Aí eu tive que renovar, né? Eu já tô no meu quarto passaporte. Então, eu tive que fazer a renovação dele, porque eu fiz muito nova e tinha vencido. E aí, enfim, quando eu me formei, né, no magistério, acontece que, né, minha mãe foi embora para Portugal, passaram-se 3 meses lá, o emprego que ela tinha não deu certo, a senhora ficou muito doente, ela estava com uma senhora, e ela perdeu esse emprego. E aí um pessoal que era da igreja que ela participava falou, vai para Madrid que lá tem oportunidade. Então nessa ela foi para Madrid. E aí nesse tempo, né, nesse meio tempo aí, enquanto eu me formava, ela se casou com um espanhol, tudo, né? E se legalizou e foi ficando naquela, né? Quando você se formar, a gente vê. Então, quando eu me formei, foi em 2000 eu me formei em dezembro de 2008. E aí, no comecinho de 2009, o meu padrasto me deu de presente a passagem para eu ir visitar minha mãe, né? Que já fazia 3 anos que ela estava aqui e a gente não tinha se visto ainda. Ela não pôde vir, eu não pude ir. Então, ele falou, vem, passa 3 meses aqui e aí a gente vê, né? Como fica, você vê se você gosta. Se você se adaptar, você volta para o Brasil. A gente legaliza, porque eu tinha a opção de, né, de ir como filha e tal, né? Como ela estava legalizada. Fazer o que eles chamam de reagrupação familiar, né? Fazer e voltar para lá. E aí comprei as passagens. Isso foi em janeiro de 2009. Eu comprei as passagens e para ir em abril. E quando, nesse meio tempo aí, eu conheci o meu marido. E aí a gente se conheceu, assim, né, rolinho. Eu falei, tô indo viajar, né, tô de passagem comprada. Tô indo passar 3 meses na Europa. Tá, que legal. Então, o que era só um rolinho virou um romance. 13 anos já juntos, nós vamos completar. E aí foi justamente isso que aconteceu, né? Que eu fui para Espanha, mas aí chegando lá, juntou muita coisa. Juntou o fato de que eu já não morava com a minha mãe há alguns anos, né? Eu também não morava com o meu pai. Eu não tinha um adulto responsável por mim. E ficar né, debaixo do teto de um adulto mandando e desmandando foi complicado. Já tinha completado, eu estava com 18 anos, de 18 para 19 anos, apaixonadinha. Então, assim, né, juntou muitos fatores. Então, eu voltei. Era o nosso combinado, que eu voltaria em 3 meses. Em 3 meses. Você ficou então, 3 meses. Fiquei os 3 meses e voltei nesse tempo, né? Quando eu voltei, comecei a namorar oficialmente, aí eu falei, não, vou ficar por aqui mesmo. Lá, assim, eu não gostei. Não gostei aí. A primeira vez que eu fui, eu não gostei muito. Eu fiquei assim, ainda que eu já estudava espanhol, que é um idioma que eu gosto muito. Eu estudava, eu buscava conhecer, eu escutava, tentava ver filmes, né? Escutando o áudio em espanhol e vendo com legenda para tentar me adaptar. Quando cheguei aí foi um choque assim de que eu descobri que a filme não tem nada a ver. A fala do filme não tem nada a ver com a fala de um espanhol. Claro. É muito mais difícil, né? E aí eu ficava brava, eu falava, isso é uma caixa de abelha na minha cabeça, sabe? Parecia um monte de zumbido, eu não entendia nada do que ninguém falava, porque eles falam de uma forma totalmente diferente, né? Então, assim, ainda que eu escutava as coisas, né? A minha mãe sempre falou assim, escuta as coisas no espanhol da Espanha, né? Já que o nosso
né? Eu tô na Espanha e tal, né? Minha mãe dizia. Então, escuta as coisas do espanhol da Espanha. Se só tiver a opção do espanhol latino, nem escuta, porque vai te confundir, Claro. né? Então, eu realmente escutava as coisas do espanhol da Espanha, mas ainda assim é uma coisa muito dublagem Maria do Bairro, né? Muito, Antônio Carlos! Então, é muito diferente. Então, assim, só quem já vivenciou, é a mesma coisa que quem estuda inglês, né? Acha que porque sabe o verbo to be vai chegar lá e vai arrasar e não tem nada a ver. Não. Né? Chega lá e não consegue comprar uma água, é tipo isso. Então, assim, eu tive esse choque a primeira vez que eu fui, né? Que eu fiquei os 3 meses. E aí, quando eu voltei, passou um ano depois que eu voltei, eu me casei. E aí, nós dois juntos, né? Nós começamos a estudar espanhol, realmente fazer um curso, né? Então, porque a gente tinha, assim, não necessariamente um desejo de morar fora, mas nós sabíamos que nós tínhamos uma oportunidade de, quem sabe, um dia, né? E também a gente sabia que a gente ia passear, viajar, alguma coisa a gente tinha como fazer, porque era fácil para nós essa questão do deslocamento, de ter onde ficar, de não gastar com hotel e tal, né? Então, não foi assim. A gente acabou aprendendo por isso e porque sempre realmente foi um idioma que eu gostava muito, né? E aí eu fiz faculdade de recursos humanos e eu tentei 3 vezes bolsa para fazer 6 meses lá, né? Fazer esqueci como chama, intercâmbio. Fazer um intercâmbio aí na Espanha tinha a opção da Universidade de Saragoça e mais algum que eu não me lembro que eu cheguei a me inscrever também. Salamanca. Acho que não era Saragoça, era Salamanca. Aproveitando, comenta um pouquinho sobre esse processo, não sei se dá para falar rapidamente desse processo de solicitar de intercâmbio, como que as pessoas podem buscar na internet, quais dicas que você pode dar? Na verdade foi uma coisa que eu não busquei, né? Assim, literalmente. Um pouco que veio a mim porque eu trabalhava e estudava na mesma faculdade. Claro. Então, assim, eu soube da informação de que tinha intercâmbio, né? Assim, quando vinha informação para os alunos e tal. E aí, assim como eu como aluna ia saber, né? Simplesmente era um folder, uma coisa, uma divulgação que tinha. Entendi. E aí tinha ter uma nota X, né? Tinha que ser todas as notas assim, de 80, tinha que ter noção de espanhol, tinha que ter cursado ao menos quanto tempo, mas isso varia muito porque era um vínculo da instituição, né? Da instituição com a instituição lá, né? Da Espanha, do Brasil com a da Espanha. Então, isso pode variar entre uma instituição e outra, né? Em termos de nota e tal, tinha que ter cursado um tempo X de faculdade, alguma coisa assim. Enfim, eu tentei 3 vezes e não fui aprovada, né? Porque realmente eram só 2 vagas. E aí, enfim, né? Não entendemos o motivo nem sempre, né? Não sabemos se é o tempo certo das coisas. Mas, enfim, terminei, me formei aqui mesmo. E aí, no ano que eu me formei, o Giovanni também, né? O Giovanni, meu esposo, para quem não sabe, ele também se formou em logística. E aí nós concluímos a faculdade em 2015, no começo de 2015. Em 2014, a minha mãe veio. Eu tinha ido para lá em 2009 e ela veio em 2014. E ficou um mês aqui conosco. E aí, né, ela não conhecia o meu marido, a gente não se conhecia. Na época, né, nada, a tecnologia avançou bastante, né? De um ano para o outro, as coisas mudaram. Sim. Então, assim, nós não tínhamos essa facilidade de ligação, de videochamada e tal. Então, quando eu conversava com ela, mais eu que conversava mesmo por telefone normal, né? Linha normal que ela ligava. E aí, então eles não se conheciam, né? Se falavam assim de vez em quando, mas nada tão íntimo, né? Então, quando ela veio pra cá, eu já tava com 4 anos de casada. E ela foi, né? Eles foram se conhecer. E, enfim, né? Eles já se davam bem e tudo, né? Se deram melhor ainda. E aí o Giovanni começou a ficar, assim, com um pouco de interesse naquela época, assim, de querer ir embora, né? Ele começou
falar mais assim, né? De, e se a gente, né, tentasse? Porque a gente levava uma vida aqui boa, Boa. estável, Uhum. Uhum. nada muito assim, né? Classe média normal, mas éramos Uhum. só nós dois, né? Então, Uhum. assim, nosso salário era só para nós ganhávamos bem, né? Na época, os dois. Uhum. Então, a gente conseguia levar uma vida boa, né? Vida boa, assim que Uhum. eu digo, de poder ir no cinema, de poder ir no shopping todo final de semana, de poder comer fora. Então, a Uhum. gente levava uma vida tranquila, demais até. E, Uhum. e a gente se entende muito fácil, assim, nesse sentido, né? Nós temos uma necessidade de mudança em Uhum. algum aspecto, seja. Então a gente sempre tenta assim, tá fazendo alguma coisa. E aí, quando a gente estava para se formar, de 2014 para 2015, né? 2015. Ele chegou para o chefe dele, ele trabalhava numa multinacional, Uhum. na parte financeira de uma multinacional aqui em Curitiba, Uhum. né? E aí ele chegou para o chefe dele e falou assim: eu tenho uma proposta para ir embora para Espanha e eu vou. Mas ele não tinha nada dele mesmo que ele queria, né? O Giovanni ele cozinha muito bem e ele Uhum. queria muito assim entrar nessa área de gastronomia, de quem sabe ter uma oportunidade de aprender Uhum. mais, né? Uhum. E aí o meu padrasto ele é espanhol e é cozinheiro. Uhum. Então assim, ele tinha uma oportunidade entre aspas de quem sabe se nós fôssemos, quem sabe entrar nesse ramo, né? Claro. Trabalhar na cozinha de algum bar, algum restaurante, alguma coisa assim. Mas Uhum. ele não tinha nada especial, né? Ele não tinha assim, venha trabalhar aqui que é certo. Não. Então Uhum. ele foi falou essa pro chefe, né? E aí, não, a gente sobe teu salário e tal. E ele, não, já tá certo, eu vou, né? Ele, não, cara, veja bem, você tá se formando, eu subo teu salário agora, isso era em dezembro, né? Eu subo o teu Uhum. salário agora e subo o teu salário quando você se formar, porque em fevereiro era a Era. formatura oficial. Uhum. Aí ele falou assim, não, tá tudo certo, né? Eu vou Uhum. embora, a gente já tá com tudo certo. Aham. Chegou em casa, ele falou assim, bom, então, né, eu tava tendo uma mudança na empresa que ele trabalhava também, e o chefe estava indo para sendo transladado para outro estado também, na mesma Uhum. empresa, mas em outro estado. Então ele tava um pouco assim, então tá, né? Vou sentir falta, mas de qualquer forma eu não ia estar na equipe mesmo, então quer ir, vai. Claro. Aí ele falou assim, então eu faço um acordo com você, né? Eu te mando Uhum. embora. E ele tava com 3 anos de empresa. Aí, enfim, fez o acordo, né? Ele chegou em casa e falou assim, ó, pedi a conta. Pedi a conta, mas conseguiu o acordo. Eu falei, o que aconteceu? Não, a gente vai embora. Eu falei, não, tava nem sabendo. Na verdade, né, pra quem escuta assim, ele não é, né, desse tipo de homem, nem de marido que manda ou que fala que vai fazer alguma coisa, que, né, eu tenho que acatar e pronto. Aham. Foi até uma parte surpreendente dele, né? Porque a gente é mais de se consultar e tal. Mas Claro. realmente, sim, ele estava decidido a ter alguma mudança. Então, assim, Uhum. se não fosse embora, pelo menos ele sabia que ele estava se formando e ele conseguia emprego em outro lugar e pronto, né? Uhum. Então ele vamos, mas obviamente, né? Não foi do nada isso. Nós vínhamos conversando já sobre esse Uhum. desejo, né? Mas Uhum. não pegar insegurança, assim, e se, né? Então a gente estava assim estável demais, confortável demais, e Uhum. aí ficava e se, ai, mas e pedir a conta, ai, mas e o acerto, mas e não sei o quê. Então, Uhum. desculpe, a gente ficava muito no e se, e não tomava uma atitude. Então ele resolveu, Claro. né, fazer alguma coisa. E E o aí Giovanni, ele tinha passaporte nessa época ou ainda não tinha? Porque você não tinha, tinha mas e ele? nada. O Giovanni mal Tinha saía de nada. Curitiba. Então ele Ele fez um mal. pouco ao contrário, né? Eu decido agora que amanhã eu vou embora pra Espanha, É, no caso aí, só que nem é. tinha passaporte. Não, ele mal saía do bairro dele. Aham. Não tinha. Mas, né, a gente já tinha planos, assim, de querer viajar e tal. E tava concluindo também tanto a faculdade quanto o curso de Uhum. espanhol, né? Uhum. Então, era assim, alguma coisa a gente ia fazendo naquele ano, né, de 2015. Uhum.
Uhum. Se fosse só para já passar um tempo, ver, visitar minha mãe e tal e voltar, né? Claro. Mas algum Uhum. plano com relação a isso. Uhum. E aí, ele tomou essa iniciativa e falei, bom, então agora é minha vez, né? Agora tenho eu que Claro. conversar com o meu chefe. Então Uhum. eu fui e falei, ó, é o seguinte, é, eu vou embora, né? Já tá certo, o Giovanni já conseguiu o acerto dele e eu tô vindo pedir minha demissão. Uhum. E eu com 3 anos de empresa, né? Trabalhava em um centro universitário. E aí o meu gestor também, né? Pirou, não, pelo amor de Deus, tal. Eu trabalhava no braço direito da coordenadora, né? Trabalhava assim, lado a lado com ela, braço direito, um modo Uhum. de dizer, né? Trabalhava lado a lado com ela, mas eu era a mais velha da equipe ali. Então Uhum. eu era a Uhum. única que sabia tudo, né? Ele, não, por favor, fica, tal, você tá se formando, eu aumento o teu salário, né? Subo você de cargo. Eu falei, não, não é Mesmo essa a questão. Eu argumento. falei, e por questões de festas de empresa e tudo, e o Giovanni também fazia faculdade lá, então eles se conheciam. Então eu Uhum. falei, não, já pediu demissão, já tá certo, e agora Uhum. eu que não vou ficar aqui. Então, agora o negócio Claro. é ir, ou você ir lá uma empresa que eles não mandam embora, né? Eles não mandam Uhum. mesmo. Aí eu falei, então eu nem tentei acordo, na verdade. Aí ele Claro. falou assim, Uhum. então, por favor, eu contrato alguém, você treine esse alguém e aí eu te mando embora, né? Olha só. Eu fecho com você, você fecha comigo, mas eu preciso contratar alguém. Só que isso foi em dezembro e eles só fizeram isso, enfim, até que eu cumpri aviso, foi minha demissão, eu saí de Uhum. lá só no final de março, né? E só te cortando E rapidinho, só para falar aí pro pessoal, para vocês verem o quanto que é importante, se você que tem o desejo aí de morar fora, você fazer todas essas coisas. Eu chamo de coisas administrativas, você resolver bem, né? De você, se você tem um desejo, você sabe que você não tem o passaporte, quer viajar daqui a 6 meses, né? Não toma decisão faltando um mês, porque você não vai viajar. Porque para tirar o verdade. passaporte é uns 2, 3 meses, demora um pouco, ainda mais com a pandemia, né? E Agora, em outra, tempo de pandemia, não. deve estar pior. Outra coisa, essa questão, se você estiver trabalhando, de você saber fazer certo. E outra, se você contar a sua história, porque eu tive isso, né? Quando, na época que eu fui, eu deixei tudo para fazer o seminário, eu fiz seminário para ser pastora, né? E eu larguei tudo. E eu fui conversar com meus chefes, falando: olha, eu vou fazer isso porque eu quero ajudar as pessoas nisso, nisso, nisso. E era uma empresa que eu sabia que não mandava embora, todo mundo falava que eles não mandavam embora. Mas eu Uhum. conversando, eles me mandaram embora. Então, É, se vocês começarem a conversar né, com seus chefes e tudo mais, com certeza chega num acordo. E claro, se você é um bom funcionário também, né? Não adianta se você é uma é. encrenca, aí, infelizmente, não, Eles falam já mais tarde. já vai tarde, é. Então é importante vocês planejarem, né, esse passo a passo de como viajar, não fazer tudo, até porque é uma maneira também de entrar recursos financeiros, né, para isso. Fecha É parênteses. verdade, é verdade. Não, vamos lá, temos 30 minutos, vou resumir aqui. Aham, E aí teve né, essa questão, então, nesse meio tempo, o Giovanni foi se organizando, foi fazendo passaporte, uhum, tinha que fazer o meu, porque o meu tava com o nome de solteira, né? E aí o único uhum, documento que vale na Europa, né, enfim, estando fora, é o passaporte, né? Então é eu o precisava estar passaporte. com o meu certinho e tal, senão ia ficar tudo com o meu nome de solteira relacionado. Uhum, E aí nós fomos fazer essa parte burocrática, né? uhum, Já pesquisando passagens, fazendo essas coisas. O Giovanni foi fazendo acerto dele, foi pegando o seguro-desemprego, foi uhum, agilizando tudo que tinha que agilizar. E dinheiro não tínhamos. uhum, Então, nós vendemos tudo que tinha dentro da casa, literalmente, assim, até uhum, o chuveiro quase que eu vendi. Ficou chuveiro e cortina. Ficou chuveiro e cortina dentro de casa, porque eu deixei o apartamento fechado, né? uhum, Mas de resto, nós tiramos tudo. E aí nós fomos vendendo, vendendo, e aí chegou um momento, né? Em janeiro, final de janeiro mais ou menos, e eu ainda estava trabalhando, eles ainda estavam contratando alguém, não tinham nem se decidido sobre quem que ia ficar. uhum. E eu tinha que treinar a pessoa ainda, né? Pelo menos um mês. E aí a gente não tinha nem mais a cama para dormir, assim, porque a gente já tinha vendido tudo. Uhum, uhum.
De tudo mesmo, tudo, assim. E aí eu falei, bom, agora lascou, né? Aí o meu pai tinha um quarto vazio na casa deles, Uhum, né? Da filha da minha madrasta que tinha casado e saído de casa já. Então tinha um quarto vazio lá. uhum, E aí eu falei, pai, precisar ficar na tua casa um tempo, porque eu não tenho para onde ir, a gente não pode gastar, né? Porque a gente precisava juntar o máximo de dinheiro possível. Naquela época também o câmbio estava bem alto, né? Depois ele deu uma baixada e agora ele uhum. voltou a subir. Mas naquela época nós estávamos a 5,90 e alguma coisa assim. Ele estava bem alto. Então, para quem estava indo do Brasil para fora, Tava era bem bem caro. desvantajoso, Sim, né? Era sim. bem caro. Então, nós fomos vendendo as coisas, nós tínhamos algumas continhas assim para pagar, né? De compras pequenas, mas tínhamos algumas coisas. E aí a gente foi, né? O Giovanni foi pagando as coisas, tal, foi liquidando, foi fazendo acerto do mês de luz, água, essas coisas, Uhum, deixando tudo finiquitado, assim, né? E então nós fomos nos organizando nessa parte financeira. E aí precisava comprar passagem, mas esse ia ser com o meu acerto. uhum, Então, é, nós terminamos de vender as coisas, tudo, e fomos morar na casa do meu pai até eu encerrar essa parte do trabalho, né? E poder definitivamente ir embora. Então eu fiquei assim, só com alguma coisa, jogo de cama, coberta, só o que nós estávamos uhum, usando, roupa que eu uhum, ainda usava para trabalhar, né? Porque como eu trabalhava na parte de escritório, assim, então eu tinha uhum. que, né, roupinhas ali mais apresentáveis, então essas coisas só que eu guardei. E depois, na última semana eu ia embora, eu vendi tudo no brechó, o que não coube na mala, eu vendi tudo. Então, Uhum. assim, realmente o nosso levantar financeiro foi Foi vendendo as coisas. as coisas. É, Uhum, foi vendendo as uhum. coisas de casa, assim. É, e Aí aí, depois que isso. você comprou, quando Enfim, você, qual foi o mês que vocês em vieram para abril, cá? Em abril, abril de 2015. Isso, em abril de 15. 2015. Uhum, Então, de dezembro de 2014 até abril de 2015 foi o tempo que nós tivemos para nos uhum, organizar. E aí que eu uhum, digo, como a gente está gastando muito dinheiro, né? E nesse de ficar parado e tal, o Giovanni parado desde dezembro, uhum. só, Uns né? 4 meses. Então, assim, o meu pai tinha empresa, né? Então ele ajudava o meu pai, mas ficava assim, um pouco em troca, né? Da moradia, da Uhum, comida e uhum, tal. Não lava uhum, uhum. de vez em quando ele pegava um cinquentão para passar o final de semana, mas não tinha, não recebia, não tinha um salário, Não não tinha tinha nada salário. assim. Uhum, Saía, né? A gente tava ali que só saía dinheiro e não estava entrando, e o pouco a claro. gente precisava juntar. O dinheiro da passagem precisava entrar com uma quantia também. Uhum, Então, foi esse tempo aí que nós levamos. Só que aí o que aconteceu? Eu recebi meu acerto, comprei nossa uhum, passagem à vista dos dois, uhum. porque eu tinha receio, assim, de a gente chegar e não conseguir trabalhar para mandar dinheiro para pagar passagem. Então, eu Entendi. preferi levar menos dinheiro, mas Uhum, ir com tudo pago, né? E se claro. tivesse que voltar, voltava e bola para frente e Uhum, pronto, né? uhum, E acabou que a nossa pressa de para não gastar mais dinheiro, eu fiz meu acerto, fiz tudo o que tinha que fazer, dei entrada no INSS, no seguro-desemprego e tal, mas não cheguei a pegar a primeira parcela. E aí, quando uhum. caiu a primeira parcela do meu benefício, eu tinha que assinar mais uma coisa lá e eu já não estava Ah, mais aqui no Brasil. hum, Então, eu não peguei, né? uhum, Eu, na época, tinha direito a 1.000 e alguma coisa, 5 uhum, parcelas de 1.000 e alguma coisa, e não consegui uhum, pegar nenhuma, uhum. né? Ficou tudo bloqueado do banco. Aí quando você não pega, né, entra uma e eles tiram a outra, entra uma e tira a outra, entra uma e tira a Uhum. outra. Então, enfim, né, no final das contas eu perdi esse. Então, se eu tivesse me organizado ou esperado mais um mês, Claro, né, já uma dica aí para claro, quem quer ir. importante isso. Deixa realmente redondo, principalmente se Uhum. você está contando, né, com dinheiro. Agora, se tanto faz, tanto faz. Tá É, com isso, é né? verdade. E aí você viajou, veio para cá, e como é que foi a chegada, a experiência de Giovanni aqui? Como é que foi esse processo aqui, essa É, adaptação? Passar nós na fomos, nós imigração, como é que foi entramos por passar Portugal, mora por por Porto? Portugal, por Lisboa. Uhum, Então, lá, assim, entramos nada demais, né? uhum, Perguntaram o que foi fazer,
turista, como todos dizem, né? Ah, viemos passear e tal. Se não mentindo, não tava, porque ali eu só ia turistar mesmo, 3 dias, né? Depois dali, com um conhecido, ia até Madrid, né? Já era combinado isso com ele. Ele ia para Madrid de carro para um compromisso lá. Então, fomos com ele. Passamos Lisboa, Madrid de carro. Fizemos esse percurso de carro. Então, nós ficamos 3 ou 4 dias ali em Lisboa. E dali nós fomos de carro. Nós chegamos aí com 400. Cortou, Bia. Bia? Espera só um pouquinho, gente. Bia, cortou. Não sei o que aconteceu. Bia? Desculpa, gente. Deixa eu ver se eu consigo. Ela saiu, vou tentar. Bia? Agora sim? Tá muito calor aqui. Tá dizendo que meu celular tá super aquecido. Vixe? E aí, ele pausou aqui, acho que para não explodir. Ah, tá. Tá, Vamos aí você lá. tava. Sim, aí você Vamos na tava fé que não vai estragar. de vir, que você tava já. Que você veio com. Você acha que ia falar com quanto você veio de dinheiro, né? Ah, nós conseguimos entrar com 400 euros. Foi o máximo que nós conseguimos trocar de dinheiro para entrar. O que nós vendemos e que sobrou e tudo foi isso que nós conseguimos, né? Fazer esse câmbio. E Aí depois me vocês perdi. vieram para Madrid. Estamos em Madrid e aí chegamos e já nos conectamos com o pessoal, né? E aí a minha mãe, né, nos apresentou para algumas pessoas assim. E a minha mãe, ela tava com um problema no joelho e ela tinha feito uma cirurgia, algo assim, ou tava afastada por atestado, eu não me lembro direito. Eu lembro que minha mãe, ela tava com limpeza de casas, né? E aí ela teve que deixar essas casas por causa da questão do joelho. Ah, foi o pé. Ela ficou operado o pé. Ela teve que operar os 2 pés de Joanete. E aí ela parou de trabalhar e passou as casas que ela trabalhava para uma amiga, mas dizendo, né, olha, a filha ela tá para chegar. E aí, quando ela chegar, eu gostaria que ela ficasse com essas casas, né? Já conversei com os chefes também, mas eu preciso de alguém ali nesse meio tempo para ficar. Claro. Então, quando eu cheguei, eu já tinha trabalho. Já né? tinha, melhor. Só que nós chegamos no final de abril, e aí, tempo aí começando primavera e tal, né? A moça também já estava trabalhando, ia trabalhar mais no outro mês. Algumas casas, eu lembro que eles estavam viajando, enfim. Eu sei que eu demorei assim quase 2 meses para começar a trabalhar, porque o pessoal estava saindo de férias, né? Por causa de verão ali. Então, eu demorei um pouco para começar a trabalhar, mas deu certo, né? A moça que tinha combinado com a minha mãe, super gente boa, e aceitou a troca, me levou nas casas, me ensinou o serviço. Então, a minha opção aí, né? Cheguei legal, sem documentação, e a opção do imigrante é trabalhar com limpeza de casas, né? No caso mulher. No caso mulher. Sim, Então, assim, tinha a opção de interna, tinha a opção de cuidar de idoso, que normalmente é de interna também. Mas nós tínhamos um combinado, né? Que nós não íamos pegar trabalhos assim que tivesse que dormir separado, que cada um ficasse num lugar, né? Por exemplo, alguns outros trabalhar na colheita algumas vezes e tal. Então, isso não eram opções, né? Então, nós tínhamos esses 2 combinados, que a gente não ia pegar esse tipo de trabalho que afetasse de alguma maneira a nossa casa. E nós também não íamos desistir em menos de um ano. A não ser que acontecesse o caso de ser deportado, né?
Mas nós tínhamos um combinado, assim, a minha irmã, né, conversou comigo antes da gente ir embora, ela falou assim, Bia, não tem como dizer que uma coisa não deu certo se você não passar as 4 estações por ela. Porque tudo é Uhum, muito diferente, né? Você vai uhum. ver, Sim, tudo é diferente. Então você precisa passar um ano inteiro para daí falar. Não claro. deu, não era para Não, mim, aquilo, né? Porque ao mesmo claro. tempo que você pode ser que fale que não gostou do verão, você não gostou do inverno, isso tanto Uhum, em relação realmente à temperatura, né? Porque eu uhum. conheço muitas pessoas que vão aí, chegam no inverno e se deprimem, né, Nádia? Você também Sim, sim, conhece, sim, né? sim. E relação a trabalho também. Isso aconteceu muito conosco, porque o Giovanni ele começou a trabalhar na obra com instalação de piso de madeira, né? Uhum. E ele começou a trabalhar com isso, só que no verão ele tinha muito trabalho e no inverno Sim. quase não tinha. Não, não tinha. Porque É. o pessoal não quer reforma e tal, Uhum, né? uhum, Frio, fica aquela bagunça em casa, enfim. uhum. Em compensação, eu no verão não tinha muito trabalho, porque o pessoal As ia pessoas viajar, a viajar. casa, então eu não Uhum. tinha trabalho. Então a gente Sim. sempre ficou naquele jogo financeiro, sabe? Uhum, No verão ele mantinha, no inverno eu mantinha. Então uhum, a gente sempre naquela situação, uhum. assim. E durante esse processo de vocês, de tanto de planejar quanto já morando aqui na Espanha, quais foram maiores dificuldades e quais foram as maiores conquistas que você se lembra que vocês tiveram nesse tempo? A maior dificuldade foi que nós chegamos em abril e em agosto a polícia pegou o Giovanni. Fuf. E aí, e aí ele já foi pego pela imigração cara, né? Uhum, Tava ilegal já, uhum, enfim. E aí liberaram ele, mas eles falaram, ó, você vai receber uma multa, tem até 6 meses para essa multa chegar, uhum, pode ser de até 5.000 euros. uhum, E aí você vai receber uma carta com a instrução do que você tem que fazer, né? Quando chegar uhum, essa multa. Beleza. A multa chegou em dezembro, dizendo que ele uhum, tinha uma multa de R$ 500 para pagar, 500 uhum, euros, e que ele tinha 15 dias para deixar o país por livre e espontânea vontade. E caso ele não fizesse, se fosse pego novamente pela polícia, ele seria deportado na hora, né? uhum, E aí pagou a multa, tudo, fez o que tinha que fazer, mas não saiu, né? A gente uhum. deixou lá. E aí esse acho que era o nosso maior receio, assim, essa questão de ser Tá. deportado, conta muita história verdadeira, né, de pessoas Sim, direto, conhecidos direto, sim. foram pegos e deportados do jeito que estavam, né? Tanto que as Com a roupa orientações que a gente, né, que a gente tinha era de não andar com passaporte, porque não tem como deportar você se você não tem o passaporte que em não tem mãos. passaporte. Então, eu não andava. O tempo que eu passei ilegal, só para vocês saberem, está numa situação administrativa de não ter visto. A gente chama de irregular, né? Ilegal, mas é irregular. Uma situação irregular administrativa. E hoje tem menos, hoje eu vejo menos casos. Tem, mas não tanto aqui, pelo menos na Espanha, eu não vejo tanto como tinha nessa época aí, né? Mas eu nunca tive Tinha muito mais. experiência. Graças a Deus eu passava do lado da E antes polícia, da nossa época conversava. também, né? Eu Tinha acredito mais que depois ainda. de 2014, 2015 para frente, diminuiu um pouco isso, mas Diminuiu. antes a gente escutava história, né? Sim. De 2008 até 2015, assim, a gente escutava muita Muita história. história. Muitos Sim. Sim, sim. diretas, próximas e tal. O conhecido do conhecido, o amigo do Uhum, vizinho, né? Então, a uhum, gente escutava muito, realmente era assim, né? uhum. E E das aí, conquistas? era esse, né? A conquista, acho que assim, o fato de. A gente conheceu, né, outros lugares, nós fomos a Uhum, Portugal novamente, né? Entramos para Portugal, uhum, fomos a Portugal novamente a passeio, fomos a uhum, Paris. uhum, Então, assim, conhecer outras culturas, outras coisas, uhum, foi muito legal, né? Essa oportunidade. E conhecer outras pessoas ali mesmo, né? No uhum, próprio Madrid, né? Ter uhum, contato com italianos, com colombianos, venezuelanos, enfim, uhum, tantas outras culturas. Isso foi muito legal. É, o fato de nós tivemos 2 filhos aí, né? uhum, Tenho 2 filhos. Através do mais velho foi como nós tiramos a nossa documentação. uhum, uhum, Que, né?
eu já vinha tentando engravidar já desde 2000 e nem lembro, 2013, por aí, né? E eu fui ter filhos só em 2017. Então, assim, Uhum, nós não queríamos em um momento ter um filho para tirar um documento, né? Nós uhum, queríamos ter um filho, não ter um documento. Então, uhum, foi uma conquista de que aconteceu aí, foi um momento certo, claro. né? Um período legal para nós. Uhum. Então, assim, isso tudo Só foi para muito bacana. Assim, eu digo que e só para financeiramente, pode falar. sim, só para contar para o pessoal, aqui na Espanha, isso não é em todos os países aqui da União Europeia, tá, gente? Aqui na Espanha, por causa da lei, da maneira como é a lei aqui, se uma pessoa tem um filho aqui, o filho é espanhol. E justamente por ser espanhol, né, a criança, quando você faz o registro lá, os pais, eles conseguem ter o. Aí seria como se fosse a reagrupação, né, familiar. Como é que. Tira o documento, a permissão, né, de residência e É trabalho. o visto de Mas residência e não são trabalho todos. É um vínculo Espanha, Brasil e Espanha e alguns outros Sim, países, tá? Não sim, eu são tô todos. dizendo, por isso que eu tô falando, aqui na Espanha sim, eu sei que em Portugal não é, na Não. Alemanha eu sei que não Mas é. eu digo, mas é na Espanha sim, mas isso válido para brasileiros. Sim, sim, não é para todas as nacionalidades, Não sim. para todas as Então, nacionalidades. e por que que eles fazem isso? Porque como a criança é espanhola e é menor de idade, então eles precisam de adulto para ser responsável deles. Então, no caso, os pais. Por isso que os pais eles conseguem esse visto. Às vezes, Uhum. né, é uma opção, mas como, né, eu tenho falado, não use isso para você se beneficiar, né? Beneficiar. Não, vou É, lá, vou mudar para a Espanha e vou ter um filho aqui, e aí pronto. Não, porque é. ter filho também não, também, olha, a Elisa tá me falando que Portugal também é. Então, porque tem outros meios para você se regularizar. Ó, a Beleza. Elisa tá me falando, a Até Elisa porque quando. Eles Ah, estão para falando brasileiros, ela. para brasileiros, é. Então, isso é para vocês saberem, mas também não usem isso como um argumento. Ah, vou mudar para lá, vou ter o filho lá e pronto. Igual o É casamento, como verdade. eu tenho falado, né? Vou lá, me caso com um espanhol ou com um europeu, pronto, já vou ter o visto. E não é assim que funciona, não é Verdade. assim. Porque a questão não é você fazer. Fazer o filho é fácil, o problema é depois você cuidar desse filho. Tem todo o É. processo. E como cuidar do casamento também, no caso aí, para casar com o europeu, né? E É continuando. verdade. Uhum, É verdade, não é tão simples assim, né? E no caso, quando nós tivemos também o nosso filho, nós já estávamos na época de poder tirar a nossa documentação, né? Porque depois uhum, de 3 anos sim, já pode tirar. aqui na Então a gente já Espanha. estava Uhum, bem que quando era a época da gente poder dar entrada no nosso documento por tempo de residência, nós já uhum, estávamos pegando o documento em mãos pela filiação, entendeu? Pela claro. paternidade. Uhum, Então, assim, a uhum, gente só acelerou por questão de meses, né? Nós aceleramos o uhum, processo. uhum, uhum, Mas certo, né? E uhum. foi isso, nós passamos E, 5 anos aí. uhum. E qual foi o maior medo que você teve nesse 5 anos morando É, aqui na Espanha? com certeza era essa questão da polícia pegar. Uhum. Eu, assim, eu acredito que eu nunca fui. Já passei por várias. Não seria blitz, né? Não lembro qual seria o nome Blitz, disso. Blitz, sim. Mas passei por várias questões assim de. Blitz, mas não é de carro, né? Andando mesmo, assim. Uhum, Dentro do metrô, né, que eles fazem tal, uhum, pedindo uhum. documento várias vezes. Eu acho que eu nunca fui pega assim, porque todo mundo fala que eu tenho cara de cigana, né? Porque bem branca, do cabelo preto, né? É um traço bem forte deles. E aí os ciganos, né? Pra quem não sabe, lá na Espanha, para começar que ninguém mexe com eles, né? Não mexe, não Aqui também, mexe. né? Mas eles são diferentes, eles são ciganos diferentes da nossa cultura aqui brasileira, por exemplo, né? Sim. E aí, assim, eu tenho um pouco dos traços, né? O fato de usar muito brincão assim, eu uso bastante o Uhum. cabelo dessa forma assim, e Como é eles, típico é. deles, né? É. É uma característica deles usar o cabelo assim com um coque bem alto. E eu Uhum. sempre usava assim, para me parecer com eles. Eu uso assim, né? Tenho esse costume de usar. Então, eu me parecia muito. Então, eu acho que eu nunca fui parada por isso. Uhum. Mas, assim, falta de oportunidade não foi, porque eu já passei por perto de muita polícia, assim, parando, né, as pessoas por momento, Uhum. E falando pedindo, né? rapidamente, porque a gente tem 10 minutos só. Corre.
É, quero que A você gente fale vai do ter que seu marcar a parte retorno. 2. Vai ter que marcar a parte 2, né? Você contar qual que o. Porque você voltou. Eu não sei se você consegue contar aí É, rapidamente o seu retorno. vamos falar rapidinho. Então, assim, nós sempre vivemos aí plenos com o desejo de realmente permanecer aí. Espanha é a nossa segunda terra, né? Então, assim, nós nos sentimos em casa, nos adaptamos com tudo, com a comida, com a cultura, com as pessoas, com o jeito, né, de ser, porque muitos Uhum, brasileiros levam o Brasil junto ou querem levar, né? E aí não dá certo, né? uhum. Sim, Acaba sim. dando certo porque eles querem colocar a cultura do Brasil dentro da Espanha, ou seja, eles vão por questões financeiras, né? Uhum, E aí só tem contrato brasileiro, só tem. E essa não era a nossa intenção, né? Então, assim, uhum. a gente saiu do Brasil e teve essa parte aí, né? E aí então, né, nós queríamos ficar aí, tínhamos a intenção de morar para sempre e tal. Beleza. Só que aí nós resolvemos vir ao Brasil para fazer um curso, para participar de uma escola, né? E Uhum. essa escola era um curso express, né? Uma coisa rápida. Então era, a princípio, assim, quando nós soubemos do lançamento do curso, seria assim, 8 finais de semana. E aí nós pensamos, opa, vamos por 2 meses para o Brasil, Uhum. Uhum. te organizar aqui, deixar 2 meses de aluguel pago, tudo pago, Uhum. tal. E vamos Uhum. 2 meses para o Brasil fazer esse curso, porque vão ser 8 finais de semana, ficamos 2 meses e pouco lá, né? Estamos com a família e tal, e voltamos. Quando teve o lançamento oficial do curso, foi informado que seriam durante 8 finais de semana, só que um final de semana por mês. Por mês, Então, o negócio prolongou para 8 meses. E a claro. gente falou, pô, já pesou um pouquinho, né? Mas Uhum. assim, nós tínhamos muita convicção de que nós deveríamos estar fazendo, participando desse Esse é curso. meu. Uhum. Que esse é o assunto para uma outra live só sobre esse tema, Sim, né? Quando você vai falar da parte espiritual, daí nós vamos falar sobre isso. sobre esse tema. Aham. E aí, nós queríamos vir, então nós fomos, bom, vamos lá, né? Para quem já começou do zero uma vez, começar do zero de novo, não dá nada. Uhum. E aí a gente foi, vendeu tudo de novo, levantou o Uhum. dinheiro de novo que precisava, né? Uhum. Então, assim, nós queríamos morar, nós nunca tivemos isso de nem ficar mandando dinheiro para o Brasil para guardar uma reserva aqui e Uhum. nem juntar dinheiro aí. A gente simplesmente vivia, né? Então, Uhum. assim, da mesma forma Uhum. que eu vivo aqui, eu fico acumulando coisas, né? Uhum. E aí, então, outra vez vendemos tudo, nos fizemos de tudo e compramos a passagem e tal e viemos, né? Para ficar esses 8 meses. Só Uhum. que quando nós chegamos, tava esse fervo de pandemia e Foi tal, bem nós na época chegamos da em pandemia. É. março de 2020, então se escutava falar algo tal de Uhum. coronavírus, ninguém entendia o que era, ninguém sabia o que era, só que quando nós Uhum. chegamos, chegou junto o corona, chegou junto quarentena, fechou tudo aqui, Uhum. lockdown em Uhum. Curitiba, um caos total, assim, Uhum. a gente tem dinheiro. Então foram, assim, realmente um período que nós vivemos pela fé, né? Uhum. E aí, quando chegou o período de que nós tínhamos que voltar, né? Estava finalizando já o curso e nós, e aí? Voltamos, não voltamos, porque a gente veio só para Uhum. passar um período. Uhum. Esse período da pandemia realmente, assim, desestabilizou um pouco. E Uhum. aí a questão financeira aqui estava muito melhor do que aí, né? Uhum. Nós ficamos com medo de voltar e as coisas voltarem a fechar na Europa e não ter Uhum. trabalho. Uhum. Nós já com 2 crianças, né? Não tínhamos apartamento aí. Já não era Uhum. como quando nós éramos solteiros, né? Nós fomos só nós dois, Claro, tem filhos, né? Do que quando nós chegamos, nós moramos em casa de outras pessoas, né? Foi claro. diferente. Morei na Uhum. casa da minha mãe, em casa alugada, em quarto Uhum. alugado, dentro da casa da pessoa. Então foi assim, Uhum. totalmente diferente. Então, com 2 crianças era inviável fazer isso. Claro. Então, nós fizemos literalmente uma lista e Uhum. colocamos todos os prós e todos os contras de Uhum. voltar e ficar. E aí, pesando na balança, nós decidimos por ficar aqui.
Nesse né? momento. E Uhum. quem sabe se um dia resolver voltar para lá ou ir para outro lugar, enfim, Até porque né? Não é. agora é mais fácil, né? No caso de vocês, como vocês têm os dois meninos que são espanhóis, é muito mais fácil de vocês voltarem É, regularizado por, aqui, né? Uhum. por Deus me sim, né? Que eles A têm gente, direito de entrar quando eles quiserem, né? Então, e infelizmente, a gente não tem tanto tempo. Eu quero te perguntar qual que é o conselho que você daria para quem quer ir, vou fazer as duas perguntas, né? Para quem quer ir para fora do Brasil e para quem também um tem o desejo de voltar para o Brasil, né? Porque de tem muita voltar. gente que às vezes É, tem vontade de voltar e tem medo por alguma coisa. O que que você, com é, a sua experiência, o que que você dá de conselho para essas pessoas? é. Eu digo assim que tanto ir quanto voltar, os dois são um choque. Uhum, Porque quando nós vamos, tem o choque cultural, tem a questão de estar longe da família, né? Tem tudo isso. E quando nós voltamos, uma vez que você vai, você nunca mais fica completo em um uhum, lugar só. sim. Então, sempre nós temos aquele quesinho, entendeu? Ah, e se eu tivesse lá? Da mesma Uhum, forma que quem não vai, sempre vai ficar com aquela dúvida de, putz, eu deveria ter feito, uhum, né? Então, a dica realmente é isso. Essa história, literalmente, da lista, ela vale muito a pena. Colocar as uhum, coisas assim, ao pé da letra, sabe? O uhum, que tem de benefício e que tem uhum, de benefício. E aqui, assim, uma coisa que você não abre mão. Então, tem pessoas que não abrem mão da família. Não adianta você ir, porque chega, sabe? Em qualquer uhum, país que seja, né? Não uhum, é assim vir. Então, né? Eu passei por duas situações morando fora, por exemplo. Eu perdi um sobrinho de 11 anos, né? Nós perdemos, era uhum, filho da minha cunhada, sobrinho do Giovanni direto, de uhum, 11 anos. E nós uhum, perdemos a mãe dele, né? A minha uhum, sogra. uhum, Então, em um ano nós perdemos o meu sobrinho, no outro ano nós perdemos a minha uhum, sogra. E uhum. nós não podemos vir para nenhum dos Claro, dois, né? sim. Nós não podemos nos despedir de nenhum dos dois. Uhum, E foi um momento que a gente teve que abrir mão, então assim, a gente também teve que ponderar nesse momento e falar, e agora, voltamos ou não voltamos? E aí a gente teve que entender o porquê nós fomos, qual era o propósito, por que uhum, nós estávamos uhum, e uhum, abrir mão dessa despedida, né? claro. Então, assim, realmente, o conselho que eu dou é ponderar os prós e os contras e ver se tem realmente um propósito, um objetivo, Claro, sabe? Um planejamento. claro. Não digo nem um propósito divino em si, né? Realmente, assim, qual é o teu objetivo com isso? O que Uhum. você quer? Não é deixar a vida me levar, não é só eu vou, Ou só porque a pelo vida de dinheiro, imigrante por exemplo, né? é menos, porque é pura ilusão, né? Uhum, Eu acredito que se vive bem enquanto você está vivendo aí. Agora, esse negócio de juntar dinheiro foi-se o tempo. Teve uma época muito boa para isso. Hoje em dia, não é uhum, mais, né? uhum. Então, assim, se vive muito bem aí. Mas para juntar dinheiro para construir alguma coisa aqui, é muito difícil. E a vida do imigrante, ela não é mamãozinho com açúcar de forma alguma, Não, não, né? Não não. é fácil. Não é fácil ser imigrante, com certeza. Uhum, Então, assim, nós passamos muitas dificuldades e tem que estar disposto para isso. claro, Porque isso é senão, verdade. na primeira coisa, a gente desiste. Como eu acho Claro, que para tudo na vida, né? Para sim, tentar um novo emprego, para se casar, sim, é para tantas verdade. outras coisas, né? A gente tem que Sim, estar preparado e saber onde nós estamos amarrando o nosso burro, claro. né? Onde eu estou Bom, amarrando o meu burro. claro. Infelizmente, nessa conversa é bem complicado, né? Esse bate-papo. Tem tanta coisa para se falar em uma hora é tão pouco, né, gente? Para Parte ver 2, queremos a parte 2. para ver como a história, né? A nossa história, ela tem muita coisa para ser É que são contada. 7 anos resumidos em uma hora, Em não tem uma como, hora, né? Então, não tem nesse como. momento, eu quero agradecer aí todos que estiveram aqui presentes. Obrigada por vocês participarem, obrigada por vocês estarem acompanhando essa série. Você que já morou fora do Brasil, já teve essa experiência e quer compartilhar essa experiência comigo, me chama no privado, que a gente agenda um dia para a gente bater um papo, que eu Vamos também tirar quero um conhecer a print sua que vai história. acabar. Sim, tira aí. Vai desligar. Tirou? Consegui. Aí, consegui, Tá. depois te mando. E, Bia, quero te agradecer, sabe que eu te amo muito. Muito obrigada por estar aqui.
É, Obrigada. E Obrigada quem pelo quiser convite. conhecer, aí você fala do seu perfil aí, quem quiser conhecer mais a sua história, seguir o seu perfil, enfim, deixo com você a palavra. É. Tá embaixo aí, né, Bianca Federiz Vieira, quem tá participando, mas enfim, depois a live vai ficar salva, né, Nádia? Vai ficar salva tanto aqui no Instagram. Vou Indico para colocar os meus seu amigos arroba. que quer morar fora, siga a Nádia, porque ela está começando um projeto bem bacana mesmo para realmente dar esse suporte, né, para as pessoas que querem morar Uhum, fora. Então tá uhum, bem interessante aí. Parabéns pelas séries que você está fazendo de live, Nádia. E obrigada. top, sucesso e que você realmente consiga esclarecer para as pessoas, Claro, né? claro. Que é o morar fora, né? Não é só a beleza europeia, Não, né? não. Isso que você consiga mostrar tudo, né? Sim, A beleza e a não beleza e a ah, não, pessoa que beleza. decida o que ela deve fazer, né? Claro, eu espero poder conversar com pessoas que teve história bem complicada, porque aí eu ainda não consegui conhecer essas pessoas, mas tem histórias bem cabeludas aí. E eu espero poder, de alguma maneira, não querendo expor as pessoas, mas compartilhando. Bom, é isso, gente. Acho que a Bia travou aí. Eu quero agradecer vocês e até a próxima live. Um forte beijo